Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para reflexão sobre pontos e dados relevantes do livro do Êxodo, o segundo livro na Bíblia protestante, falando sobre vários temas, vários assuntos interessantes que com certeza você que ainda não leu o livro do Êxodo é convidado a ler, a meditar e com certeza encontrará grandes reflexões. Mas eu quero aqui te deixar um norte, uma direção para que você possa buscar e encontrar temas aí que edificarão, sem dúvida, a sua vida. A palavra Êxodo, ou o nome deste livro, tanto no grego como no hebraico, tem duas expressões fortes. A primeira no grego é saída. Saída da onde? Sem dúvida, você deve conhecer, já deve ter ouvido falar, que é a saída do Egito. Quando o povo é libertado, escapa do Egito, sob a poderosa mão de Deus. Mas no hebraico, em vez de ter a ideia de saída, a palavra Êxodo tem a ideia de nomes, ou seja, justamente porque falam que estes são os nomes dos que saíram. Olha que interessante. Então, este livro do Êxodo, ele vai falar daqueles que saíram do Egito tendo a libertação, que ora estavam sendo oprimidos, afligidos, com tristeza, mas vai terminar com alegria este livro. Este livro foi escrito por quem? Segundo os estudiosos, Moisés é o autor do livro do Êxodo. Olha que interessante, provavelmente foi escrito em 1450 a 1410 a.C. no deserto, durante a peregrinação de Israel. Conforme temos em Deuteronômio capítulo 8, eles peregrinaram por cerca de 40 anos para que Deus pudesse revelar o que estava no coração deles. Com isso, Deus estaria demonstrando o seu poder e a sua glória, tanto com a libertação de Israel do Egito, como durante a peregrinação. Então, temos um livro que fala sobre o poder e revela a grandeza do nosso Deus. Estrutura básica deste livro, como podemos definir? No primeiro capítulo temos a história narrativa da escravidão no Egito, cerca de 400 a 430 anos de escravidão no Egito. Depois do capítulo 4 ao capítulo 7, com seus versículos específicos aí, nós temos a saída do Egito, quando Deus, com sua poderosa mão, estende contra o Egito 10 pragas, ou seja, 10 ações contra os maiores deuses dos egípcios. O povo egípcio era um povo politeísta, adorava vários deuses, centenas de deuses, mas tinham seus maiores. Cada praga, sem dúvida, foi para atingir um desses deuses e assim revelar que só existe um Deus verdadeiro e todo-poderoso, que é o nosso Deus. Depois temos ainda dentro deste livro a revelação do quê? A salvação. Salvação do termo aí podemos encontrar como libertação, escape, resgate, isso tanto em Efésios, capítulo 1, 4, como em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 2. Através do Cordeiro, através de Cristo, nós temos a salvação do povo de Israel, também a salvação para a igreja do Senhor. No livro do Êxodo, nós temos também a narrativa da primeira Páscoa celebrada pelas famílias. Olha que interessante, Deus primeiramente quer celebrar a Páscoa com a sua família, depois com o coletivo, depois com a congregação. Então, a primeira narrativa da Páscoa, onde se celebra anualmente dentro do contexto judaico, começou em Êxodo 12, 48, ainda dentro do Egito. Lá no Novo Testamento, em Colossenses 2, 11 e 12, vamos encontrar uma referência que Cristo é a nossa Páscoa, que Cristo é a nossa libertação, a nossa salvação. Também dentro do livro do Êxodo nós vamos encontrar sobre o Mar Vermelho, O grande Mar Vermelho. Vermelho por quê? Por causa da sua coloração das águas que tem embaixo do mar e com o reflexo do sol. O grande Mar Vermelho é a travessia, gloriosa. Depois disso, temos a caminhada no deserto. Então, o que nós temos dentro deste livro? A escravidão no Egito, que o povo estava sendo afligido, mas quanto mais eram afligidos, oprimidos, mais eles cresciam. Olha que interessante. Quando se persegue o povo de Deus, mais ele cresce se ele estiver sob a vontade de Deus.
Depois temos os israelitas que clamam a Deus e são ouvidos, ou seja, na aflição da vida, no clamor da vida, se nós clamarmos a Deus, Ele nos ouvirá. Deus, ouvindo o nosso clamor, Ele sempre envia o escape, aquele que nos abençoará, será o canal de bênção sobre a nossa vida, como temos ali Moisés, que é enviado para ser o libertador. Então o livro do Êxodo se fala da redenção de Israel, a libertação. E vamos encontrar que esse livro do Êxodo fala da transição dos faraó, né, de dinastias diferentes. Levantou-se um faraó que não conhecia a José e nem a sua descendência, ou seja, levantou-se uma nova dinastia. E essa nova dinastia vai mandar matar os filhos dos hebreus porque eles estavam crescendo muito, se fortalecendo, dizendo que se fosse homem, né, as parteiras tinham que já sacrificar ali, tinham que levar a óbito ou jogar no rio, não podia deixar nascer. Mas só que Joquebede não vai obedecer a isso. Com a ajuda das parteiras, ela vai esconder, né, este menino, Moisés, por um grande tempo, né, durante um tempo, e depois, não tendo mais como esconder, vai colocar num cesto. E Moisés é encontrado pela filha de Faraó, e com isso ela vai precisar de alguém para criar. E quem é que surge para criar? A própria mãe de Moisés. Olha como Deus prepara todas as coisas. Então Joquebede vai criar Moisés, sem dúvida, compartilhando com ele os ensinamentos e quem é Deus. Olha que maravilha, tudo isso dentro do livro do Êxodo. E quando Moisés cresce, ele vê um dos seus irmãos sendo injustiçado, ele não aceita e acaba cometendo um homicídio. E ao cometer o homicídio, ele acaba tendo que fugir, escapar pela sua própria vida. Mas durante o deserto, durante a caminhada ali do deserto, né, lá nas terras de Midian, ele vai encontrar com o próprio Deus e Deus vai o levar, Deus vai o ordenar a, né, resgatar e libertar Israel. Com isso, temos no livro do Êxodo a saída dos hebreus, né, que eles saem lá debaixo da potente mão de Deus, e quando fazem a travessia do Mar Vermelho, eles, né, estando nas planícies do Sinai, Moisés sobe ao monte durante 40 dias e 40 noites, e lá, ao subir ao monte, ele recebe o que nós chamamos do decálogo, os 10 mandamentos, 6 mandamentos no quesito horizontal, o relacionamento com o próximo, e 4 mandamentos no sentido vertical, o relacionamento para com Deus. E assim, tendo os mandamentos, tendo as leis de Deus, Deus faz um pacto com o seu povo escolhido. E neste pacto estava a promessa da sua presença. Com isso, Moisés vai construir o tabernáculo com a orientação de Deus, e lá vai haver culto ao Senhor. Então, tudo isso temos dentro desse livro do Êxodo, né? A entrega do decálogo, dos mandamentos, bem como o relacionamento do homem para com Deus. O que você percebe dentro disso aí? Que sem seguir os mandamentos do Senhor, o decálogo, os mandamentos, não tem relacionamento com Deus. O relacionamento começa pela obediência e pela prestação de culto ao Senhor. Assim como o tabernáculo, que era dinâmico, aonde você estiver, o nome do Senhor deve ser cultuado, adorado para a glória do nome de Deus. Tudo isso aprendemos e entendemos dentro do livro do Êxodo, né? Que Deus é quem dá a libertação. Deus é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos, e é Ele quem controla a história de todos os homens de toda a terra. Ele é o Criador. Que este livro do Êxodo te leve a pensar, a refletir sobre a sua talvez atual aflição. Que esse livro do Êxodo te leve a pensar como que a história do povo de Israel começou e como que está a sua história hoje e como que ela pode terminar se Deus se revelar na sua vida com poder e glória como Ele se revela no Egito. Que Deus venha então levar você para um estágio de maior comunhão com Ele e que o nome dele seja glorificado em sua vida. Em meu site, EBD Interativa, você vai encontrar outras informações, outros subsídios quanto ao livro do Êxodo, né? Que você poderá aprender teologicamente e biblicamente sobre este livro tão importante, o segundo livro da Bíblia. Que essas breves reflexões, esses breves dados
possa te levar a um patamar espiritual ainda mais elevado. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.